Você sabe qual é o texto fundante do ministério de Jesus Cristo quando ele esteve aqui na Terra? É Isaías capítulo 61, os primeiros 3 versículos. Porque quando Jesus estava em Nazaré, que era a sua cidade natal, por assim dizer, onde ele criou-se, onde ele viveu a maior parte da sua infância até a vida adulta, ele foi à sinagoga e antes de começar o seu ministério, ele abriu o rolo do livro do profeta Isaías e no capítulo 61, versículos 1, 2, 3, ele leu o texto que diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e para pôr em liberdade os oprimidos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que estão com lágrimas, os que choram." E o texto, ele termina aqui no versículo 3 dizendo assim: "E pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória." Com esse texto, Jesus começou o seu ministério. E eu li esse texto hoje porque eu acredito que quando as coisas ficam confusas, quando o ambiente fica russo, é importante a gente voltar e pegar o fio da meada lá no comecinho, a fonte, o nascedouro. No nascedouro do cristianismo, o cerne da mensagem cristã não tinha uma relação estreita com aquilo que hoje se tornou o carro-chefe da pregação cristã, principalmente no Brasil, no Ocidente, mas principalmente no Brasil, que é bênçãos. A grande maioria das pregações, a grande maioria dos estudos bíblicos, eles são orientações normativas de como nós alcançarmos as bênçãos de Deus. E no nascedouro do cristianismo foi o contrário. Jesus não ensinou como alcançar bênçãos. Jesus tinha a preocupação de nos ensinar a como sermos carvalhos de justiça. Ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele e ele estava com a missão de quebrar todas as cadeias, de abrir os olhos de quem estava sem enxergar a verdade, de pôr em liberdade os que estão oprimidos, para que se trocasse aquilo que era lágrima por uma coroa de alegria e o povo fosse carvalho de justiça. E aqui eu acho que está o cerne da pregação cristã. O cerne da pregação cristã não é bênçãos. O cerne da pregação cristã é a busca da justiça. Tanto que no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus, nas bem-aventuranças, diz que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E mais na frente, no Sermão da Montanha, ele diz que nós devemos procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, o cristianismo é, no princípio, no nascedouro, na sua fonte, uma mensagem que provoca mulheres e homens a serem carvalhos de justiça, e não essa busca de bênçãos. E eu lamento muito que o cristianismo tenha regredido a se tornar uma expressão da espiritualidade que gera nas pessoas o desejo, a ânsia de terem mais, de serem mais abençoados. E é muito ruim isso. Não só porque se desvia do nascedouro do cristianismo, porque é também uma busca desenfreada de saciarmos os nossos desejos que nunca estarão satisfeitos. Na mitologia grega havia um mito, uma mitologia, o mito de Tântalo. Tântalo era um personagem filho de deuses que tentou burlar a onisciência dos deuses. Ele roubou os manjares dos deuses, a comida, o banquete dos deuses, e para testar se os deuses sabiam ou não
que ele tinha roubado os manjares dos deuses, ele deu a carne do seu próprio filho. E os deuses condenaram Tântalo ao Tártaro. Tártaro era uma região subterrânea da Terra em que a pessoa nunca tinha os seus desejos satisfeitos. E Tântalo está lá no Tártaro buscando se satisfazer. Ele tenta beber água, mas cada vez que ele vai beber a água seca. Ele tenta pegar uma fruta nesse paraíso de delícias, mas cada vez que ele alcança, que ele vai na direção da fruta, a fruta se distancia das suas mãos. E assim ele vive essa tortura de ter desejos nunca saciados. E esse mito, essa mitologia, ela é uma mitologia interessante, porque ela fala muito dos nossos desejos nunca saciados. Nós estamos sempre em busca de algo que está sempre um pouco além, está sempre à distância de um braço, né? Nós nunca chegamos lá nos nossos desejos. E quando nós reduzimos a mensagem do Evangelho a essa busca insaciável de querermos, desejarmos e fazermos de Deus o provedor disso, nós tornamos o culto, a espiritualidade, a nossa relação com Deus, uma relação utilitária e passamos a ver Deus como provedor e como nossas necessidades nunca estão satisfeitas, nós estamos sempre em busca de mais, sempre querendo mais e mais e mais. Não, a mensagem do Evangelho não é Deus vai abençoar você. A mensagem do Evangelho é Deus quer fazer de você um carvalho de justiça, plantado por Ele para a sua glória. E quando nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, onde houver gente oprimida, onde o indefeso estiver precisando de advocacia, de cuidado, de alguém que o defenda, quando a viúva estiver abandonada e precisar de alguém que chegue junto, cristianismo é essa mensagem que provoca homens e mulheres, que gera em homens e mulheres o desejo de sermos a extensão do amor de Deus e da justiça de Deus para com essas pessoas. Deus abençoe você.